na igreja, né? Aí eu fiquei parado para minha amiga, né, que me apresentou. Aí eu falei, só entre a gente. Mas como é que está na certidão de nascimento mesmo o nome dele? Aí ela se tocou e começou a rir. Poxa, foi mal, pastor, foi mal. É Carlos o nome do rapaz. E às vezes a gente faz isso, né? Lá na igreja, então, essa aqui é minha esposa. Ô, minha esposa, tudo bem contigo? Não tem nome não, né? Então, vamos orar, gente? Vamos orar. Então Regina, aproveita e ora aí para a gente dar início. Amém. Senhor Deus amado e querido, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade de podermos crescer mais um pouco na Tua presença, Amém. Pai. Abre os nossos ouvidos, o nosso coração, Pai, que nós possamos absorver tudo aquilo que Tu tem para nos ensinar nesse dia de hoje, Pai. E que nós possamos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que Tu nos ensinares nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Toma aqueles que ainda estão por vir, que já estão aqui, ó Pai, que seja uma noite proveitosa na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Amados, a gente hoje vai estar falando, né, pela graça de Deus, a gente vai estar falando sobre longanimidade. Mas antes de falar, e a Luciana e a irmã Vitória, né, que estão conosco hoje, a gente está, desde fevereiro, estudando sobre a Bíblia, e que eu resolvi dar o nome de Discipulado segundo Jesus. A gente tem 12 estudos, se eu não me engano, lá gravados no meu canal do YouTube. Ele bateram tanto na cabeça dele, ele ficou quase desmaiado. Alguém, Gabriel, fecha aí para mim. Sim, fecha aí para mim, Gabriel, o microfone. Leva o celular. Estou pedindo o Gabriel para fechar o microfone aí para gente. A irmã Célia, é a terceira vez que ela usa o Zoom, né? Está aprendendo. E aí a gente tem 12 estudos gravados no canal e alguns outros a gente não gravou. E quando a gente começou a fazer pelo Zoom, os primeiros também não ficaram gravados, mas os demais estão gravados no Facebook, que eu ainda tenho que ter um tempo para pegar do Facebook e também colocar no canal. E a base, né, do nosso estudo, a base é o texto de Mateus 16, quando Jesus ele está indo para Cesareia de Filipe, ele pergunta aos discípulos, né, o que os outros dizem sobre mim, para eles, quem eu sou? E aí vão responder, eu sou Elias, Jeremias, um dos profetas, para encurtar. E depois Jesus fala, tá bom, essa é a opinião dos outros, agora eu quero saber em relação a vocês, para vocês quem eu sou? E vem Pedro e responde, né, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o próprio Filho de Deus. E a gente, baseado em todo esse texto, porque não dá para fazer um resumo de tudo agora, a gente está estudando, e a gente foi caminhando, e eu falando, né, que Jesus sai da Galileia, sai de Jerusalém, do lugar chamado lugar de adoração, o lugar santo, né? E leva o pessoal para um lugar bem pagão, bem pecaminoso, que é a Cesareia de Filipe, para mostrar para os discípulos que as grandes revelações de Jesus é para acontecer na vida, não é para acontecer dentro de 4 paredes. Então ele leva os discípulos para um lugar pagão, onde tinha, ali em Cesareia de Filipe, tinha uma saída de água que achavam que os espíritos dos mortos saíam por ali, tinha lugar de adoração ao imperador, e aí ao deus Pan, da onde vem a palavra pânico, enfim. Então a gente foi caminhando nisso tudo aí, e a gente começou a falar sobre negar a si mesmo e tomar a cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome a cruz. E a gente falou muitas coisas, perdão, ira, e aí eu teria que falar para vocês darem uma olhada lá, principalmente a Luciana e a irmã Vitória, para conseguir entender. É muita coisa para ver, né, desde fevereiro que a gente está caminhando. E agora a gente está falando sobre o fruto do Espírito Santo. A gente veio falando sobre amor, do amor a gente já entrou no fruto do Espírito para falar. E começou falando sobre amor, que é o primeiro gomo. Eu costumo dizer que é o fruto, como está escrito, que é como se fosse uma tangerina.
É algo cheio de gomo, e só é completo quando temos todos os gomos. Se falta um gomo, nós não temos o fruto todo. Então, a gente falou sobre amor, a gente falou sobre alegria e sobre paz na semana passada. E hoje a gente vai estar falando sobre isso, longanimidade. E eu vou... Oi. Se não tiver amor, não tem nenhum dos outros? Não, se não tiver amor, nenhum dos outros faz sentido. Em Cristo, sem amor, nada faz sentido. Inclusive, da própria vida, como está escrito lá em 1 Coríntios 13, tu pode dar a própria vida, que se não tiver amor, ao máximo que você fez foi algo altruísta, e não algo que Deus aprova. E lá ainda em 1 Coríntios 13, quando fala lá que você pode dar teus bens todos aos pobres, lá o que está escrito... Ainda que, né? Lá está escrito que, ainda que tu faças isso, é a ponto de você dar tudo que tu tens e você mesmo ficar necessitado. Mas ainda assim, se não tiver amor, de nada vale. E aí hoje a gente vai estar falando sobre esta palavrinha, macrotumia, que é, na nossa tradução, longanimidade. Longanimidade, no grego, ele quer dizer assim, um fôlego comprido, ou então é lento para se irar, ou então uma paciência, que esse é onde é mais usado, uma paciência que você vai esticando, ao máximo que você consegue, você não se cansa de tentar esticar esta paciência. Então, se a gente... é mais do que tardio, é algo que você assim, deseja que não chegue, não deseja que não se esgote. O teu desejo é que essa ira, ela nunca aconteça, então assim sendo, a paciência, ela nunca se esgote. Mas antes da gente chegar no tema realmente do estudo, eu quero começar complicando para depois a gente facilitar. Tá bom? Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia. Primeiro a gente vai ler o próprio Gálatas 5:20, né? E depois eu vou complicar. Leia quem está escrito em Gálatas 5:20. Quem pode ler para a gente? Essa eu não te dei não, tá, Gabriel? Depois o Gabriel vai estar colocando as passagens. Essa eu não dei para ele, porque essa a gente já tem falado sobre ela. E depois de Gálatas 5:20, eu quero complicar com Romanos 12:19. Mas quem pode ler Gálatas 5:20? E Gabriel, se puder, já prepara aí Romanos 12:19. 20 ou 19? Começando 19. Não. Gálatas 5:20. A gente vai ler Gálatas 5:20 agora. Depois a gente vai ler Romanos 12:19. Entendeu? Agora o 20 começa. Nome. 12:19. Romanos 12:19. Não, primeiro é Gálatas 5:20, gente. Gálatas, que é os frutos da carne. E aí, para a irmã Luciana e a irmã Vitória, no plural, tá, quando vai falar da carne, tá as obras da carne, ou os frutos da carne, dependendo da tradução. Está no plural porque... Perdão. É porque eu te perguntei, pastor, porque 2 ou 3 está no 19 ainda. Por isso que eu perguntei. Perdão, Regina. Os frutos, pelo menos os frutos na minha Bíblia da carne, começa 19. A obra das carnes são conhecidas. Sim, mas eu quero 20. 19. Não, mas eu quero 20. Tá. Eu quero 20. E aí o fruto está no plural, porque são vários demônios que, vamos dizer assim, nos atacam, nos acomete, que faz com que a gente tenha essas reações. E quando vai falar do fruto do Espírito, está no singular, porque é um Espírito somente. Vocês, gente, eu estou fazendo esses apanhados, né, porque a irmã Luciana e a irmã Vitória estão hoje pela primeira vez, para elas irem se situando um pouquinho. Então, vamos lá, o 20. Gálatas 5:20. Pode. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira,
egoísmo, dissensões e facções. Então, dentro desse versículo, desse capítulo, desse versículo, está aí a palavra ira. A ira é a oponente direta da longanimidade. Isto é, lembra que eu falei que a longanimidade, uma tradução melhor para o nosso português, seria essa paciência que não se esgota. Em primeiro momento, é uma paciência contra aqueles que nos maltratam, contra aqueles que nos injuriam, contra aqueles que falam mal de nós, mas é uma paciência não somente no sentido de eu suportá-lo, mas é uma paciência no sentido também de eu querer, de eu ter esperança que ele melhore. Está entendendo até aqui, gente? Sim. Tranquilo? Depois a gente vai melhorar nisso aí. Mas aí está falando que a obra da carne é ira. Está falando, quer dizer, as obras, dentro das obras da carne, a ira é uma obra da carne. Mas quem pode agora aí ler Romanos 12, 19? Aqui já, mesmo. Não vos vingueis a vós mesmos. Amados, não dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, minha é a vingança, eu pagarei, diz o Senhor. Então vamos lá, gente. Primeiro quero complicar para depois eu tentar facilitar, correto? Então lá está dizendo que ira é obra da carne. Mas aí está dizendo, o que está dizendo no mais? Mais? Dai lugar à ira de Deus. Então, mas se é para eu não irar, como eu vou dar lugar à ira? Ele que vai fazer justiça? Isso. Na tradução, qual é a tua tradução, Sidneia? Eu não sei, pastor. Boa, me ajudou. Essa é boa, essa é boa. É porque essa Bíblia minha foi o pastor Quadrado que me deu. É Reina Valera. Reina Valéria. Porque, na verdade, no original, não tem essa parte aí, não. Dai lugar à ira de Deus. É só dai lugar à ira. Isso é ruim ou bom? É bom. É bom. Porque, na verdade, gente, não sei se vocês, né, mas eu já escutei, principalmente no começo da minha caminhada, muita gente falando, mas na Bíblia está escrito que é para dar lugar à ira. Só que se a gente continuar lendo o versículo 20, a gente vai entender que esta ira que ele está falando é a ira de Deus, isto é, deixe tudo aos cuidados de Deus. Deixa as pessoas que te ofendem, as pessoas que te maltratam, ou as pessoas que estão com o coração duro, deixa-as aos cuidados de Deus. É Deus quem vai fazer a justiça, é Deus quem vai fazer a vingança, é Deus que é poderoso para quebrantar o coração endurecido, é Deus quem faz. A nossa parte está em ser longânimo. Nós temos que ter uma paciência, estendendo, esticando. Volta com o rostinho do pessoal, Gabriel, por favor. A gente tem que ter uma paciência que não se cansa com as pessoas, com as demais pessoas. O rostinho do pessoal aparecendo. Oi. Da minha sogra, a revista aí atualizada, né? Almeida, está escrito não vos vingueis. O vingueis não é assim, uma tradução muito bacana, não. Porque aí a gente já está falando desta ira que já quer atuar. E não necessariamente uma ira te leva a querer atuar. Né? Que vingar já é tomar uma outra atitude em cima da ira que você tem. Consegui me fazer entender? Entende? Entendi. Porque o desejo de Deus é que... é que a gente não se ire. A vingança já é essa ira que já ganhou lugar, digamos, dentro do nosso coração. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Agora a gente vai ler lá, Gálatas 5, 22. Bota aí pra gente, Gabriel. Por favor. Mas essa tradução da vingança já é
é a pessoa querendo levar querendo levar o resultado que a ira dá. E não é sobre isso que o texto realmente trata. Ele fala sobre esse sentimento dentro de nós. Ele não quer nem que o sentimento exista. Tanto é que ele coloca lá que a ira é obra da carne. E aí vamos lá no fruto. Mas o fruto, cadê, Gabriel? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, né? Paz e longanimidade. A própria palavra já nos dá a cola, né? A gente vai parar por aí, no longanimidade. E antes da gente discutir sobre isso nas nossas vidas, eu vou fazer uma pergunta, e pode deixar aí, tá, Gabriel? Por que a gente não é consumido por Deus? Eu sei que vão vir várias respostas, mas eu quero uma resposta em cima do tema que a gente está falando hoje. Deus teria motivo para nos destruir? Muitos. Deus teria o direito, não mais só o motivo, mas o direito de falar assim: eu já dei um monte de chance, mas eles não mudam. Deus seria essa... Tem um aberto aí. Deus teria razão para fazer isso, para atuar assim? E por que Deus não faz? Longânimo, misericordioso. Isso. Porque ele é longânimo, ele é tardio em irar-se. Ele vai esticando o máximo que ele consegue fazer, o que ele pode fazer. Quem pode abrir para mim aí, ou às vezes o Gabriel deixou aí preparado, 1 de Pedro, se eu não me engano, 3:20. Eu acho que é isso, 1 Pedro 3:20. Eu te mandei esse, Gabriel. Já abri aqui. Mandei não, né? Eu achei que não tivesse mandado. 3:20. Esse eu lembrei agora. Quem pode ler primeiro? Acho que é isso, 3:20. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, Pedro está fazendo lembrar lá do dilúvio, e ele está dizendo que Deus foi o quê? Longânimo. Por que ele está afirmando, Pedro, que Deus foi... Jorge, Rita, amo vocês, que saudade. Por que está dizendo aí que Deus foi longânimo? Por que Pedro está usando essa palavra, essa palavrinha macrotomia? Por quê? Porque macro a gente já sabe, né? É grande, micro é pequeno. Essas expressões, esses prefixos, eles vêm do grego. Então, macro, grande. Macrotomia. Por que ele está sendo longânimo? Por que Pedro afirma isso? Vou dar uma cola para vocês, hein? Pode consultar a Bíblia. Quanto tempo Noé ficou construindo a arca? 120 anos. Então, Deus deu quanto tempo o pessoal se arrepender? 120 anos. Então, ele foi muito paciente, não foi? Foi. Porque até mesmo antes da construção da arca, Deus já vinha se manifestando para o pessoal se arrepender. Até mesmo antes. Quando veio a ordem para construir a arca, vem o juízo de Deus. Esse juízo dizendo, olha, eu vou destruir esse pessoal. Mas ele ficou sendo dilúvio, é tempo de vocês se arrependerem. Gabriel, desliga tudão aí para mim, aí quem for ligar só aperta aí, por favor. Então, Pedro está usando essa mesma palavra para poder dizer que nos dias atuais, Deus continua sendo longânimo para conosco, porque Pedro vai dizer que o desejo dele é que ninguém se perca antes que todos sejam salvos.
Então é Pedro pegando essa palavrinha para dizer a paciência de Deus para conosco é uma paciência que ultrapassa aquilo que o homem caído, o homem da carne que se ira, que esse homem que tem... Hoje eu não vou citar nome, meu dia foi muito corrido, muito, mas eu estava com uma determinada pessoa que eu vinha orando a Deus para poder conversar, para Deus me dar assim, uma possibilidade de conversar com ela em paz, em alegria, e como Deus faz as coisas, né? E é mais ou menos nesse tema, porque a pessoa, parece que ela tem um prazer em ficar irada. Parece que ela tem um prazer em ficar chateada, em ficar aborrecida, aquela história antiga, né? Eu não levo o desaforo para casa, se eu pisar no meu carro, eu respondo mesmo. E eu comecei a falar para essa pessoa, né, que, graças a Deus, Deus não nos trata assim. E comecei a falar do mal que causa dentro de nós mesmos, né, na parte da psique, né, traz doenças psicossomáticas para a gente, esse sentimento de querer irar-se ao tempo todo, de ter prazer da ira. Alguém quer falar? Estou escutando a voz. Alguém quer falar? Não, eu estou afirmando que sim, que tá. por experiência própria, irritabilidade, que é uma doença, né, na minha vida. Ai, que Deus te cure em nome de Jesus Cristo. E aí Deus hoje me deu essa oportunidade para falar para essa pessoa. Eu falei assim, a escolha, principalmente para nós cristãos, a escolha de irar-se ou não é nossa. Todavia, o homem natural, o irar-se é normal, é comum. Haja vista a história de Caim e Abel, da onde vem o primeiro homicídio. Todavia, está dizendo que essa longanimidade, ela vem de quem? De quem que vem a longanimidade? Não pedaço aí, Regina, cara de pedra, comendo para todo mundo ver e não dá ninguém. De onde vem essa longanimidade? Ela é natural da gente? Não, é do Espírito. Certo? Ela vem do Espírito, ela é de Deus. E aí, irmã Vitória, irmã Luciana, né, uma tecla que eu tenho batido sempre, e a gente, quando acabar o fruto, a gente vai estar falando sobre ser cheio do Espírito. O fruto do Espírito só acontece à medida que a gente se rende completamente a Deus e busca a presença, busca ser cheio para que isso domine o nosso ser. E na última aula a gente falou, né, sobre aquilo que ocupa a nossa mente, quando a gente estava falando sobre paz, aquilo que permeia a nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso pensar, tem que ser as coisas de Deus. E à medida que isso vai sendo uma realidade dentro de nós, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, ela vai ser... essas coisas serão uma realidade dentro de nós, porque isso não é natural do homem. Longanimidade é uma característica de Deus, e Deus nos deu o Espírito, que é o próprio Deus habitando em nós, a fim de que nós sejamos a imagem e semelhança dele. A gente acha, e aí eu vou falar algo para vocês, gravem isso, espero que vocês concordem. Nós, cristãos, temos alguns, eu não sei se a palavra seria defeito, ainda que eu olhe como defeito, mas eu vou usar a palavra mazelas. A gente tem algumas mazelas. A gente ou vem a Cristo achando que Ele é o nosso gênio da lâmpada mágica que vai nos dar tudo, ou vem a Cristo achando que a gente vai agradá-lo à medida que a gente faz muitas coisas para Ele, ou no nome dEle. Oi? Que a gente faz muitas obras para Ele. E eu quero te dizer, a gente só é de fato em Cristo, a gente realmente só agrada a Cristo quando a imagem e semelhança dele é formada em nós. Não tem a ver com que as obras que a gente faz, as obras que a gente faz serão consequência dessa fé que nos move. E porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, vamos trabalhar para a glória dele, entendendo que só trabalhamos para a glória dele quando nós trabalhamos para o próximo.
o poder que ele pode nos dar como dons espirituais só vão ter utilidade, repetindo lá 1 Coríntios 13, se tiver o caráter dele em nós, se tiver a imagem dele em nós, se tiver o fruto do Espírito em nós, porque aí a gente vai usar os dons em amor, permeado de amor, que é a característica de Deus, porque Deus é amor. Então a longanimidade ela não é algo natural, o natural do homem é se irar. O natural do homem é não ter paciência com quem nos ofende, com quem nos condiz, ou com quem que você está explicando, falando de Jesus, orando, e a pessoa continua com o coração duro. O que a gente faz? Normalmente, se ira, né? Ô povo de coração duro, misericórdia, só Jesus. Claro que é só Jesus. Mas eu quero que a gente entenda que longanimidade, essa paciência que se espicha, estica, que vai no máximo possível e se bobear, ultrapassa, isso é de Deus, isso vem de Deus em nós. Enquanto, se vocês quiserem falar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar. Eu vou pedir o Gabriel para botar aí em Romanos 2,4. Esse eu te dei, não te dei, Gabriel? Ou também não? Gabriel, te arrebentei. Mas tem de bom ânimo, que está em João 16, bom ânimo é quase um sinônimo de longanimidade. Ah, bonitinho isso, né? Quando Deus vai falar com Moisés em Deuteronômio, esse eu acho que eu te dei em Gabriel 31, 23, ele está falando para Moisés ter bom ânimo, isso é, seja longânimo, não desista, não seja impaciente, entende? Seja paciente, tenha alegria, tenha paz em fazer isso, seja longânimo, não desista, porque você vai pegar, Moisés, um povo complicado mesmo, mas vai. A gente vai ler esse versículo no final. Vamos lá, quem pode ler para a gente aí? Romanos 2,4, está na tela. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Vamos lá. Paulo está falando isso para os romanos, e ele está pegando um texto que está em Números, se eu não me engano, 14 e 18. Paulo traz isso agora para a época da graça. Você vê, Pedro usa o Velho Testamento e traz e contextualiza ele na graça. Paulo pega o Velho Testamento e contextualiza ele na graça. Para falar de novo de quê? Sobre a longanimidade. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade. Olha só, benignidade, que a gente vai falar na semana que vem. Paciência e longanimidade, que na verdade aí, no grego, Paulo, ele quis, que a gente tem a irmã Célia aí como professora, não sei se tem mais professora no meio da gente. Irmã Célia, a senhora dando aula, a senhora já não usou palavras com o mesmo sentido, mas palavras diferentes para aquilo entrar na cabeça do aluno? Não, sério? Agora o microfone dela está fechado. Se vocês já me... Fala, irmã Célia, agora. Já assimilar mais fácil. Isso. Se vocês me observam... que se usa. Isso daí. Se vocês me observam pregando, às vezes quero falar o mesmo sentido, eu uso 2, 3 palavras na pregação falando sobre a mesma coisa, ou então uso frase... que querem dizer a mesma coisa, as frases para que a gente possa o quê? Assimilar. É o que Paulo está falando aqui, quando ele fala paciência e longanimidade, é para o pessoal entender assim, olha só, Deus tinha todo o direito de acabar com vocês, mas ele foi esticando, ele vai esticando, porque o desejo dele é que vocês se arrependam. Então, Paulo, vocês podem ver que aí está paciência e longanimidade, para depois vir a vírgula, né? Não sei se a gente tem aqui professor de português,
você vê que ele vai separando sempre com vírgula. Mas quando ele vai falar paciência e longanimidade, não tem vírgula separando. Estão as duas juntas. Repararam isso aí no texto? Então, é para dizer que ele quer usar palavras diferentes. Tolerância e a conjunção aí. Isso, então. Nas outras, você pode ver que vai ter sempre a vírgula para falar das outras características, das outras qualidades. Mas aí está entre vírgulas e tem o E. Para que ele está juntando as duas palavras para dizer a mesma coisa, dizer desse Deus que é longânimo, que não desiste da gente, que não desiste do coração. No caso, a gente poderia dizer que a longanimidade seria o oposto do desânimo? Também. Porque também? Porque o desânimo, ele tem também como significado alguém que está esmorecendo. Alguém que está desistindo, isso. Então, ele também vai depender sempre do texto onde ele esteja inserido. Porque, na verdade, a longanimidade, ela é oposto dessa ira, de quando você perde a paciência com o outro e fica com raiva, né? E se ira em relação ao outro, se ira porque ele não amolece o coração, se ira porque ele não entende e a gente acha que ele tem que entender no nosso tempo, se ira porque fez algo ruim com a gente e a gente não entende que a pessoa que fez algo ruim é ela quem precisa de perdão, é ela, lembra quando a gente falou sobre perdão? É ela que precisa de Cristo, é ela que precisa ser transformada, então a gente não vai desistir dela. A gente vai ter paciência com ela, esperar o tempo de Deus, o agir de Deus, e a gente vai ser instrumento de Deus em favor dela. Mas ela já fez tanto, vai esticando a paciência, vai sendo longânimo, como Deus faz com a gente. Até entendido que tudo isso é uma característica de Deus, gente? Agora eu vou perguntar para vocês, o que aconteceu quando o homem pecou no Jardim do Éden? Ele se escondeu. Acabou a paciência de Deus. Se tivesse acabado, ele tinha destruído o mundo. Não acabou, não. Se escondeu. Pode ter diminuído um pouco, né? Ele se sentiu culpado e se escondeu. Mas o que aconteceu com o homem enquanto projeto de Deus? Edmundo, responde aí. O que aconteceu com... Vamos lá, Bruno. O que aconteceu com o homem enquanto projeto de Deus quando ele pecou? Ele desobedeceu. Ele perdeu os privilégios que Deus tinha dado a ele. Isso, mais o quê? E nós também perdemos. E dentro desse privilégio, o que o homem era? Ele foi criado como? Imagem de Deus. Eu acho que ele perdeu a comunhão plena com Deus, né? Vou pegar, a fala é essa, ele se descaracterizou de Deus na vida dele. Ele foi feito para ser o reflexo de Deus na Terra. E se a gente lembrar, ele dominava sobre tudo. Pastor, 10 segundos, hein? A irmã Luciana e a irmã Vitória, vocês que estão com a gente hoje, a gente, como não paga, é gratuito, a gente só tem 40 minutos. A gente vai voltar no mesmo link.
Recording in progress. Enquanto que as outras pessoas chegam, eu quero fazer um pedido aí que vocês sabem que eu nem gosto muito de fazer, mas, gente, vamos pagar aí, vamos nos ajudar, vamos pagar aí 70 e pouco, eu acho, para o Zoom, para a gente ter direito a ficar direto nos estudos sem ter esse intervalo, né? Principalmente para as pessoas que acompanham no Facebook. Às vezes acontece isso, a pessoa ela desiste, né, de voltar, né? Regina, olha só, eu não vou desejar teu mal não, mas tomara que acabe isso aí que tu tá comendo, cara de pedra. É biscoitinho, pessoal. Já caiu. Que passou aqui e me deu um pouquinho aqui, ó. Então, eu confesso que eu não lembro a frase que eu estava falando quando ficaram aí os segundos. Mas, gente, vamos, acho que... Não, eu estava falando a respeito do homem ter perdido a questão conosco que pecou. Então, o homem, ele se descaracterizou. Ele deixou de ter as características de Deus. Ele foi se afastando de Deus. Eu não tenho tempo para falar isso aqui, mas se tu acompanhares a Bíblia, desde a queda do homem, você vai ver que os pecados eles só foram aumentando, se acumulando e afastando o homem cada vez mais de Deus. É por isso que depois em Mateus, Jesus vai dizer que nos últimos tempos, por se esfriarem o amor, né? Por aumentar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. Você vai ver que com isso, até o tempo de vida, com o caminhar da humanidade, ele foi diminuindo. E você vai ver que o homem ele vai tendo capacidade de ficar cada vez mais cruel, cada vez mais dissimulado, cada vez se afastando mais da característica de Deus. Isso ficou tão forte que as pessoas conseguem usar o nome de Deus, se dizer cristão, mas tu olhares para ela ou para elas e ver que elas não têm a imagem e semelhança de Deus, que os pensamentos, os comportamentos dela, não há nelas o fruto do Espírito, ainda usando o nome de Deus, ainda se dizendo cristão. Então, o que Deus deseja fazer é fazer com que a cada dia, a cada momento, nós voltemos a ser a imagem dele, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós, esperança da glória, para que olhem para nós e vejam de fato que somos embaixadores de Cristo, para que olhem para nós. Isso não tem a ver, gente, com religião, isso tem a ver com essência, com existência. Por isso que Jesus fala que somos luz do mundo e sal da terra. Por isso que a revelação, quando pergunta quem dizem que eu sou, é indo para um lugar pagão, é estando, melhor dizendo, no lugar pagão, que é Cesareia de Filipe, porque é nesse lugar diferente, sal da terra, que tem que olhar para nós e ver Cristo em nós. Amém, gente? Estão me entendendo? Porque senão a gente ainda mais os últimos tempos, né? Talvez nunca na história a população precisou tanto ver Cristo em nós como nos dias de hoje. E olha que eu estou falando agora sobre a população, não estou falando nem sobre a gente, porque a gente, enquanto cristão, o chamado de Deus para nós é esse, de sermos a sua imagem e semelhança, sermos o bom perfume dele na terra. Mas quando eu digo é que do povo, é que nunca, talvez nunca, o povo teve tão perdido em relação a o que é ser cristão como no dia de hoje, ou quem é Cristo como no dia de hoje. E mas justamente pelos exemplos que a gente tem. Então, é justamente isso. Por quê? As pessoas estão perdidas. Outra coisa, a gente cai num descrédito, que às vezes a gente fala que eles se maneira chamada de crente, né? A gente falar que a gente professa de nossa, já é estimado de cara. E aí, por favor, quero que todos falem. Aí eu vou falar da minha visão, da minha opinião. Talvez, na minha visão, uma das características do Espírito nos líderes cristãos
que mais faltam é claro que eu poderia falar de discernimento também, mas falando do tema que a gente está usando hoje, é esta longanimidade, é esta paciência com as ovelhas, esta paciência, essa coisa de não desistir. Eu acho que eu falei isso pregando domingo, que eu já ouvi de um pastor, se é que a gente pode usar esse título, que ele falou não ouvi do pastor, ouvi de pessoas que foram pastoreadas por ele, que ele falou: a porta da rua é serventia da casa. Então, assim, essa é uma característica da ira, ainda que a pessoa possa falar isso dizendo que está em paz. Mas quando não há essa paciência esticada, essa longanimidade, na verdade o que tem no coração é uma ira. É falando: vai embora, não te quero mais aqui. Quer ir, pode ir, estou nem aí para você. E são essas coisas que têm feito com que cada vez menos Cristo em nós seja realmente visto. Cristo em nós tenha valor para aqueles que nos cercam. Fala, Bruno. Minha mãe ouviu uma coisa. Bota a mãozinha assim pra gente saber. Eu tô tô no computador, não sei como é que é a cena. Tem reações ali. Tem reações aí. Fala aí. A minha mãe ela passou por um pastor, que o pastor tinha coragem de falar que membro é igual biscoito, sai um, entra 18. Pra ter noção do nível. Meu pai. Cadê o amor desse pastor? Eu vou falar essa acho que eu pedi pro Gabriel separar. Separou, Gabriel, na 1 aí, 1:3. Eu sei que todo cristão já leu na 1, né? Todo cristão já leu na 1, todo mundo sabe que tem na 1 na Bíblia, eu sei disso, né? Eu até sei que tem, mas ler eu vou te confessar, não sei se eu já li. E é pequenininho na 1. Todo livro para ler. Entre Gênesis e Apocalipse. Por aí, mais ou menos. É aquele livro que como a gente lê muito ele tá sempre com a página colada com algum outro livro que a gente lê. A gente fica indo e voltando nele, Leiam na 1, é um bom livro. Olha o que está dizendo aí sobre na 1, lá no Velho Testamento, no Novo, falando sobre chamados profetas menores. Então, ele é menor mesmo, ele é pequenininho. Ele no Velho Testamento, Judas no Novo Testamento, Tito, são livros bem pequenos. Mas olha o que está escrito. Quem pode ler aí na voz bem audível? Qual? 1:3. Vou ler então. É tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então vamos lá, traduz aí no que a gente está estudando hoje, a primeira parte da frase antes da vírgula. Tardio em irar-se. Demora a se virar. Então, o Senhor é longânimo. Tardio em irar-se. Agora, por que eu queria que a gente lesse isso daí? Por dois motivos. Eu já encontrei até textos de pessoas falando que a longanimidade ou essa paciência do cristão, ela tem que ter um limite. E aí vai pegar uma fala que é referente a Deus para dizer como está aí. O Senhor é tardio, irá-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. E aí ele vai falar que não vai deixar de punir, enfim, né, o culpado. E aí as pessoas, alguns crentes, vão dizer, não, mas essa longanimidade, essa paciência, ela tem um limite. Porque o Senhor fala que ele não tem o culpado por inocente. E eu quero perguntar, quem concorda ou discorda desse discurso? Como que diz assim, essa paciência ela tem um limite, essa longanimidade ela tem um limite. Quem concorda e quem discorda? Não, sabe que nós somos...
Não tem que concordar ou discordar. Eu acho que ele só permite, devido às nossas escolhas, acontecer. Não é que ele se... Eu estou falando da gente, Não, estou falando da gente. Vamos lá. A gente está falando sobre longanimidade, essa paciência que você estica com relação às pessoas que nos maltratam, que nos aborrecem, que tem coração duro mediante alguma coisa, que optou pelo pecado e você prega a hora e ela não quer mudar. E aí tem pessoas que dizem que essa longanimidade em relação a gente, que ela tem um limite, e aí toma desse versículo, inclusive, para poder justificar isso, porque vai dizer que o Senhor é o culpado, ele não tem por inocente. E a minha pergunta é, quem concorda com esse discurso, com essa afirmação que eu acabei de dizer que algumas pessoas têm? Quem concorda, quem discorda? Entenderam minha pergunta? Entendi. Então, vou melhorar minha pergunta. Olha só. O texto diz que Deus é longânimo, ele é tardio e irar-se. Mas vai dizer também que ele é o culpado, ele não toma por inocente, e que um dia chega um momento que Deus, já vou, Bruno, valeu, que Deus vai julgar, vai colocar esse pessoal realmente na balança. E aí vai dizer, né, que ele não vai deixar o culpado impune. E aí, falando da longanimidade, Gálatas 5, 22, falando que nós temos que ter essa paciência que estica, enfim. E aí eles dizem que chega uma hora que a gente também não tem que ter essa paciência, porque ela já chegou ao limite. Porque está escrito, dizem eles, que Deus, ele pune os culpados. Vou deixar Bruno falar. Fala aí, Bruno. Não, mas eu acho que se nós tivermos a mente de Cristo, nós temos que saber que nós temos que estar sempre pronto a ser longânimo, a perdoar e não entrar em julgamento. Mas quando a gente entra em julgamento, acho que nós estamos pensando egoisticamente, não estamos pensando com a mente de Cristo. Porque Cristo está sempre pronto a nos perdoar, independente do que nós viemos fazer, seja pecadinho ou pecadão. Para Deus não há tamanho de pecado, entendeu? Ele está sempre pronto a perdoar. Então eu acho que nós temos também perdoar. Se a gente não emitir o perdão, como a gente vai querer ter o perdão de Cristo? Não é? Não é perdoando que a gente vai ser perdoado? Eu estou entendendo assim, não sei se você está entendendo como eu estou entendendo. Não, a sua colocação foi perfeita. Eu só desejo assim, perfeita, irmã Rosa, a sua colocação assim, eu não tiro nem coloco nada. Minha pergunta só é, dentro dessa defesa de que está escrito que Deus, ele não tem o culpado por impune, mesmo ele sendo longânimo, mesmo ele sendo tardio em irar-se. Então, alguns cristãos ou crentes vão dizer que a gente também tem que ter um limite. Hã? Posso falar, pastor? Pode falar aí. Nós devemos, como os filhos de Deus, verdadeiramente, nós sempre teremos que ser longânimos, sempre. Como diz a palavra, então temos que ser. Mas Deus, um ser supremo, soberano, justo, né? Dono de todas as coisas, ele não vai deixar de impor, não. Mas nosso papel, sim, é ser longânimo sempre. Então, juntando a irmã Rosa, juntando com a Luciana, é isso. O juízo não é do homem. Não. O juízo é de Deus. Só tem um que é juiz, só um. Por isso que Jesus vai ensinar que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a rede e pega todos os tipos de peixes. Vai chegar um dia que ele vai fazer a separação entre o peixe bom e o peixe mau. Vai dizer que o trigo e o joio vão crescer
juntos, mas que o Senhor que vai fazer separação entre o joio e o trigo, vai dizer que o bode e as ovelhas vão estar juntas, mas que Deus que vai fazer a separação de quem é bode e de quem é ovelha. Todo juízo pertence ao Senhor. O juízo não cabe ao homem. Não, esse juízo de condenar, de absolver, não cabe a gente. Uma das coisas que o cristão mais peca para mim, mais falha, é quando ele fala o seguinte, falar de novo, Bruno, até rapidinho, é quando o cristão fala assim, ganhei tantas vidas para Jesus. Gente, eu não vejo isso em lugar nenhum da Bíblia. Paulo, Pedro, quem quer que seja falando isso. Então, se é o Espírito Santo que convence, como que é o homem que ganhou? O nosso trabalho é pregar. Prega tempo pregue a tempo e fora de tempo. Não negue a palavra àquele que vier pedir orientação. Seja o testemunho para que outros creiam. Esse é nosso papel. Quem convence é o Espírito. Quem transforma é o Espírito. E olha só, que ainda que às vezes o Espírito nos convença o homem ainda tem o direito ao livre arbítrio. Então, como o homem vai dizer que ele pode dizer assim, eu fui um instrumento de Deus para levar Cristo, a pessoa a Cristo. Agora dizer, eu ganhei a pessoa para Cristo, aí não dá. Uma expressão que eu vejo base bíblica, porque vai dizer entre Paulo e Timóteo, a gente poderia chamar, né, de filho na fé. A fé que ele tem, você que cuidou, você que foi lá, trabalhou, você foi instrumento de... Mas quem faz a obra é o Espírito. E o próprio Paulo, ele vai dizer, um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Entende? Então, esse juízo, Deus é longânimo, tardio em graça. Só que o juízo é dele. O chamado dele para nós é sermos longânimos sempre e o tempo todo, até a volta de Jesus. Amém? Amém. Porque é assim que ele nos trata. Bruno, ainda quer falar, Bruno? O que eu tava falando, quando você começou a falar de longanimidade, eu peguei e abri no celular o significado, né? Segundo o dicionário, né? Eu achei bem interessante porque diz que é a capacidade de suportar em prol do outro. Nem conhecia isso aí não, hein? Porque normalmente eu estudo no grego. Dei um Google, aí no Google apareceu, é a virtude de suportar em prol do outro. Então, Bruno, você vê aí, pessoal, você vê, ele foi buscar, digamos, no lugar secular. O lugar secular reconhece que longanimidade tem a ver com o outro. Eu ia terminar, Bruno e demais, falando sobre isso. E eu vou explicar o porquê. Lembram que a primeira vez que eu falei sobre o fruto aqui, eu falei que os 3 primeiros tem a ver com o nosso relacionamento direto com Deus e Deus conosco, que não tem a ver com quem está em volta da gente. Lembram disso, gente? Alguém lembra? Pelo menos uma? Lembra? Lembra. E eu falei que os demais, ainda que venha de Deus, ele só tem razão, ele só tem sentido, ele só tem eficácia quando ele alcança o outro. Longanimidade sem o outro não existe. Bondade sem o outro não existe. Benignidade sem o outro não existe. Todas essas coisas, essas características do fruto, depois que está aí em Gálatas 5, 22 e 23, depois da paz, ele só existe, ele só tem razão, ele só é se a gente encontrar o outro. E aí vem Bruno
E ainda bem que vocês lembram que eu falei isso lá no comecinho, mas vem Bruno e coloca no lugar secular. E esse lugar secular está reconhecendo isso. Que macotromia, longanimidade, a ser tardio e irar-se tem a ver com o outro, em você beneficiar o outro. Eu quero usar essa palavra beneficiar, guarde ela aí, e a gente vai ler em Tiago 1:9. Todos sabem que Tiago era irmão de Jesus Cristo, né? Ele era um dos filhos de Maria e José, o Tiago que escreve essa carta. E eu acho lindo o Tiago quando ele vai escrever, se você for pegar o primeiro versículo, ele vai dizer, ele era irmão de Jesus e ele vai dizer assim, eu, servo de Jesus Cristo, e no original servo é doulos, né, escravo de Jesus Cristo, e quer dizer, alguém irmão, mas reconhece quem Jesus Cristo é. E a gente tem um montão de gente hoje aí que acha que pode mandar em Jesus, né? Pode determinar o que Jesus vai fazer. Eu não consigo entender isso. Esse é... Maurício, na sua divinidade. E, gente, então eu errei o versículo, hein? O quê? É 1:9, é mais do que... Não, eu errei o versículo. Bota o 8 aí para ver o 8. O irmão, porém, de condição humilde, Maurício, Não. Só uma homem de ânimo dobre. Então, eu errei. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar o versículo. Eu vou achar aqui rapidinho, porque não é esse. Eu errei, então. Só um momentinho. Homem do ânimo dobra-se. E aí eu vou fazer meia culpa aqui. Luciana e irmã Vitória, você não sabe muito. Estão me ouvindo, gente? A irmã Vitória e a irmã Luciana não sabem muito da minha história. É 19, gente. É 19. 19. É 1:19. Eu fui fazendo as coisas meio de cabeça, erroneamente. Vou explicar o porquê quando eu fui mandar pro Gabriel. E as pessoas da igreja sabem, gente, vocês acreditam que hoje a minha casa encheu d'água de novo? O que acontece? Eu fui hoje cedo, levei a Alessandra e Rebeca para trabalhar no recreio, voltei, peguei minha mãe e levei minha mãe para fazer endoscopia em Bangu, levei minha mãe em casa. Quando eu voltei, o rapaz estava aqui mexendo, né, na nossa descarga. Daqui a pouco eu ia começar a estudar. Oi, tá falando. Homem de Deus! Aí, bem, já estou na posição de flexão porque chegou o mais antigo. Deus na benção, homem de Deus. Vai ser que vai ajudar meu reino, né? Vamos lá, com a sua autorização. Não, nada, com a minha alegria. Que Deus abençoe e use vocês lá, gente. Amém, pastor. Glória de Deus. Tchau, meu povo. Beijo no coração. E aí, gente, quando eu sentei para estudar, eu tô vendo os negócios pingar aqui em casa, eu falei, pô, isso é coisa da minha cabeça, não é não? Porque irmã Vitória e irmã Luciana, há 2 domingos atrás, nós chegamos à igreja, saí da igreja, fui fazer uma visita, cheguei em casa, minha casa estava inundada, e eu vim morar aqui tem 1 mês e um pouquinho, e a casa, né, é uma casa que a gente construiu, mas há muito tempo que há quase 10 anos que a gente não estava aqui, então assim, tem sido uma surpresa atrás da outra. E aí eu comecei a gritar o rapaz, o pedreiro, o irmão, o que aconteceu? Ele botou um cano novo, no lugar do cano que tinha estourado da outra vez, o outro cano velho estourou. E inundou a minha casa. Eu fiquei 3h30 puxando água da minha casa, ou mais do que isso. Eu torci tanto pano de chão, que eu fiz o calo rebentou e eu continuei. Agora que está parando de pingar, mas graças a Deus não chegou. Como eu vi, e o rapaz foi tirando a água lá de cima, não chegou a pegar
essa região aqui da casa, mas o meu quarto, o quarto da Rebeca, a sala, tá só Jesus na casa. Então, eu acabei indo fazendo as coisas meio de cabeça para mandar para o Gabriel. Então, essa aqui é uma meia-culpa por eu ter aí errado o versículo. É meia-culpa, mas vamos lá. O que está escrito no 1,19? Portanto, meus amados irmãos e irmãs, todo homem e mulher, seja pronto para ouvir. Por isso que Deus nos deu 2 ouvidos, mas a gente tem uma habilidade tremenda para falar, né? É tardio para falar. Tardio para ser irado. 9:21. Sabe, aí vamos lá, Tiago 1,19. Aí vamos lá. Ele está falando aí que é para alguns irmãos. Porque é diferente. É diferente. Como é que está aí? Como é que está aí, Jorge? Aqui na minha Bíblia. É 1,19. Tiago 1,19. Fala aí. É porque aqui está, sabeis estar essas coisas, meu amado irmão, todos os homens, pois seja, portanto, para ouvir, para falar. É diferente, né? Não, tardio para falar. Então, mas tardio para falar, tardio para a sua ira. Então, para se irar, ou para dar lugar à ira, mas o sentido é o mesmo. É o mesmo? Ele está falando, seja que a gente tem que estar sempre atento a ouvir, sempre pronto para isso. Porque normalmente quem chega para a gente, ela quer desabafar, ou então, ainda que venham nos maltratar com palavras, deixa eu falar, e aí ele vai falar assim, tardio para falar, isso é, no retruque, não fique pagando na mesma moeda, não fique achando que você vai ganhar alguma coisa quando você ofende outro, quando você retruca o mal que te fizeram. E aí ele vai falar, dentro disso tudo, não se ire, não deixa isso entrar no teu coração. E aí, o que eu quero chamar a atenção, na verdade, nessa passagem, é que ele está dizendo para todos, meus amados. Ele está falando para todo mundo. Isso é função, é papel de todo mundo. Isso não é um chamado de Deus para alguns. Isso é um chamado de Deus para todos. Todos que todos os cristãos, pastor? Todos os cristãos. Todo cristão. Porque a gente está falando, Luciana, sobre o fruto do Espírito. Só tem o Espírito Santo quem é cristão, quem entregou a vida a Cristo. Quando a gente entrega a vida a Cristo, o Espírito vem fazer morada em nós. Inclusive, Paulo vai dizer que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isto é, somos agora templo e habitação do Espírito. A partir daí, esse Espírito que em nós habita, ele quer habitar todo o nosso ser, ele quer ser algo pleno, alguém pleno dentro de nós. E aonde Paulo fala, e a gente vai ler isso depois, emendando aqui, quando acabar o fruto do Espírito, ele vai dizer, enchei-vos do Espírito. Mas ao mesmo tempo que ele fala de ser cheio, ele fala, não extingas o Espírito que habita em você. O que quer extinguir? Acabar. Um animal extinto é um animal que não existe mais. Não é? Então, a gente tanto pode ser cheio, como a gente pode extinguir, acabar com ele. Então, o chamado de Tiago, o irmão de Jesus, é dizendo, olha só, gente, quer parecer com o meu irmão, só que ele não chama de irmão, né? Ele fala, meu Senhor, portanto. O que é portanto? O que significa essa preposição, portanto? Com isso. Então, mas o que significa? É uma conclusão. É um fechamento de um raciocínio.
Ele vai concluir, vai dizer agora, portanto, dito o que eu disse antes. Então, bota aí a partir do 12 ou 13, Gabriel, por favor, do mesmo Tiago 1. Pra frente. Vanessa tá mudinha hoje, Vanessa? Tá por aí? Cadê Joelma, gente? Irmã Marilene, Joelma, cadê esse povo? Aí vamos lá, o 12. A partir daí, vamos lendo devagarzinho. Eu vou lendo e vocês vão acompanhando. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido, e aí aqui, aos que o amam. Continua aí, homem de Deus. 13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou... Quer ler, Jorge? Lê aí. Lê aí, Jorge. A partir do ninguém. Tá. Ninguém ser tentado, digas, sou tentado pelo mal, e a eles o mesmo a ninguém tenta. Sou tentado pelo mal, que está na tua tradução? Isso é o quê? Tá. Isso é a linguagem de hoje? Está na Bíblia de hoje, está aqui. Ninguém... Não, o nome dessa tradução é linguagem de hoje? Não. Qual é a tradução, Jorge? Lá no comecinho da Bíblia, passa a capa, ou vai estar na primeira ou na segunda folha, vai estar escrito assim, traduzida, e aí vem lá o nome ou então vai estar assim, tradução na linguagem de hoje, NBI, porque essa tradução não é legal, não. Está dizendo, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Continua aí, passa aí 14. Aí 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está aí seduzido. Seduzido, atraído, engodado, envolvido, tudo a mesma coisa. 15. Tá. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumido, deverá a morte. Gera a morte. 16. Não vos agraneis. Não vos enganeis. Não enganeis, os meus amados irmãos. Continua. A gente vai chegar no 19. Tá bom. Toda boa dádiva. Tá. E todo dom perfeito são lá do alto e conceder ao Pai das luzes, em que não pode existir variações ou sombras de fumaça. Márcio, um beijo no coração, amigo. Faz bem. Vai lá, o 18. Pois, segundo o seu querer, ele não gerou pela palavra da verdade, para me se fôssemos como que os principais da tua criaturas. Deixa no 19, a 19 a gente precisa ler, não, mas pode 19. Vamos resumir. Ele vem falando que a gente é carne e tem inclinação para a carne. Estou resumindo, tá, gente? Estou fazendo um resumo. Ele vem dizer, não deis lugar a essa inclinação da carne, porque ninguém é tentado por Deus. Todo mundo é tentado por esse mal, por esse pecado, que aí vai dizer a palavra que nós somos, por natureza, pecadores, e aí por causa do velho Adão, aí vem Cristo, novo Adão, nos regenera para vivermos segundo
Cristo. Mas esta luta da carne e o sangue, da carne e o espírito, enquanto estivermos nesse corpo, nessa terra, esta luta, a gente falou isso em outras aulas anteriores, essa luta ela vai continuar acontecendo até aquele grande dia. Mas Deus vai falar, Paulo vai falar, Tiago vai falar, quando você for tentado, nunca diga que foi de Deus. É sua própria carne, é sua própria natureza pecaminosa que está dando lugar a isso. Pela sua própria cobiça. É o próprio homem que ele vai ser tentado. Mas Deus não está falando que há problema em ser tentado. Ele está falando que o problema é se render à tentação. É dar lugar à tentação. E aí ele vai falando sobre esse Deus que nos resgatou para que sejamos a sua imagem e semelhança. Aí quando chega no 19, ele vai concluir esse pensamento, ele vai fechar esse pensamento, onde vem a palavra portanto. Então ele vai falar, a partir de agora, homens, pense com a mente de Cristo. Meus irmãos, reajam como Jesus reagiria. Deixe o Espírito tomar o seu ser, a fim de que tu sejas como Ele. Aprenda a ouvir. E se estiverem te ofendendo, só ouça. Seja tardio para falar, porque se você for precipitado no falar, você vai pagar na mesma moeda, você vai ofender o outro, você vai desejar mal do outro, e seja tardio para se irar. E aí vamos lá, eu quero terminar nisso daí. Se eu falei, fala, Jorge. Fala aí. Aqui no versículo 17, quando está dizendo assim, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. O que quer dizer isso? Então, o texto, o que é que o texto está dizendo? Que toda essa boa dádiva, todo esse, digamos, bom caráter, toda essa virtude, todo esse fruto do Espírito, ele vem de Deus, só Deus pode fazer isso. E Deus nunca mistura a sua bondade com o mal, sua perfeição com sua imperfeição. Não há um Deus, igual eu vi esses dias aí numa mesa de família, onde uma pessoa querendo justificar o que ela está vivendo, ela foi querer dizer que Deus também tem seu lado mal. Eu ouvi isso de uma cristã, que Deus tem seu lado mal. Do contrário, a maldade não existiria, haja visto que Deus é criador de todas as coisas. E a resposta que eu dei para ela, e aí eu levei para a física e para algo que a gente já viu também aí muitas das vezes na internet, mas isso também tem no livro O Ceticismo da Fé, do Rodrigo Silva. Deixa eu ver se ele está aqui. Cadê? Peraí só um momentinho, gente. Aqui. Esse livro aqui, pequenininho, né? Nesse livro também fala o que é o frio, gente. O frio existe? Existe. Claro, é o contrário do calor. A ausência de calor. Isso aí, o frio não existe. Não se prova, não tem como comprovar o frio. O frio, porque o mundo por si só, o nosso corpo por si só, ele é quente. O frio, na verdade, é ausência de calor. O frio por si só, ele não existe. Existe escuridão? Não, existe ausência de luz. Ausência de luz. Ninguém prova a escuridão. Você prova o quê? Você estuda o quê? A luz. Ninguém pega a escuridão e leva para um laboratório para estudar. Quem consegue fazer isso? Não. Para a escuridão existir, você vai o que apagar? A luz. A luz. Porque, na verdade, o que você está estudando é a luz. Porque a luz, ela existe. E o mal, ele não existe. O mal é a ausência do bem. Porque Deus criou o homem para ser o quê? Bom.
Quando o homem deixa de ser bom, que por causa do pecado, que vai tomar no lugar do coração dele é a maldade. É tudo aquilo que o descaracteriza de Deus, que faz com que ele deixe de ser a imagem e semelhança de Deus. Porque se ele tiver Recording in progress. Esperar o povo chegar. Precisamos o mais rápido possível ver quem vai colaborar. É, muito colabora. Eu também estou dentro, pastor, com certeza. Eu também estou dentro. Pode contar. São 3, falta mais. A gente precisa ver quem tem também assim, um cartão disponível, porque eu desde que eu voltei do Peru, a gente está nessa luta aí de score, entre tantas outras coisas, para a gente poder passar no cartão, né, e aí a gente paga a pessoa que tem cartão. Gabriel, são 79 ou 70? Acho que é 79, quase 80. 80 reais. Dá pouquinho. Reais. Vai dar pouquinho para cada um. Dá pouquinho. 7,50 para cada um. Bom, isso é dinheiro. Então vamos lá, gente. Tínhamos 11 participando, né? Agora temos. Peraí, que a Luciana está falando aqui que está conectando.
Ela falou que não está. Tá sem rede. Ela falou, a Luciana mandou uma mensagem que não estava conectando. Fala que tá sem rede. É o que aconteceu comigo também. Antes de terminar, também desligou, eu consegui entrar de novo. Então, vamos ver aí depois como a gente faz para agilizar isso. Márcio, dá um sorriso aí, Márcio. Pelo amor de Deus, que cara é essa, amigo? Ixi! Tô sabendo que domingo tu estava querendo ir à igreja, né? Tô sabendo por mano, minha proletariada chegou, gente. Ficou 50 minutos esperando. Ficou 50 minutos esperando um BRT. Era a primeira da fila, ela disse que na hora de entrar ela era a última. Foi a última. Ela é muito forte. Questão de vida ou morte. Ou eu caía no vão, ou eu esperava, entendeu? Mas eu fiquei tão triste que eu tava toda feliz. Eu falei, vou esperar mais, mas eu vou sentada. Mentira. Então, eu tenho uma vantagem contra você, ó, tá vendo? Gordinho não tem esse problema, o vão não cabe, não vai ter esse problema de cair no vão. Gente, tá faltando aqui a Edmundo e a Vanessa, que eu não estou vendo. E éramos 11, agora somos 8. Mas tá ruim mesmo a conexão, pô. Estou falando que do nada o meu desligou, eu entrei de novo, aí demorou um pouquinho, mas eu consegui entrar de novo. Aí eu consegui entrar, o tempo acabou. Tá relatando muito. Então vamos lá, gente. Se nós estivermos em Deus, que é bem, que é o bem, que é bom, que é o amor, se estivermos nele, não estaremos dando oportunidade para aparecer o mal, porque Deus nos criou para sermos bons. Deus nos criou para fazermos o bem, que é assim que Deus é. Quando nos afastamos do bem e do mal, do bem, quem vem sobre nós? Aquilo que é mal. Por isso, repito, que a busca do cristão não é para fazer. A busca do cristão é para ser. E a gente tem confundido isso há muito tempo. Obviamente que quem faz, mas não necessariamente quem faz é. E a gente, porque gosta de confiar nas próprias obras, a gente acaba achando que por fazer a gente está agradando a Deus. A gente só agrada a Deus quando a gente é que é tudo, né, pastor? É saber qual é o alvo. Hoje a Luciana ela colocou lá ela botou tanto no grupo das mulheres como da igreja, né? Aí eu falei, aí eu não sabia que ela tinha colocado no grupo da igreja, eu respondi lá no grupo das mulheres, né? Que sejamos assim. E aí ela colocou que seria mais ou menos uma coisa que seria difícil ter essa fé, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, o que nos falta é conhecer a Cristo. Se conhecermos realmente Cristo e o que Ele conquistou para a gente vai entender que morte não é nada, gente. Jesus veio para vencer a morte. Mas a gente não consegue olhar para Cristo para a eternidade, a gente olha para Cristo para agora. Como a gente olha para Cristo para agora, tudo que vem contra a nossa vida no aqui e agora, a gente tem medo, a gente se assusta, a gente se acovarda, a fé é em saber quem é Cristo. E o interessante é que essa nossa fé é tão doida que a gente tem fé para Jesus curar o enfermo, a gente tem fé até para ele ressuscitar um leproso, ele tem fé para ele abrir porta de emprego, mas a gente não consegue ter fé nesse mesmo Jesus de que essa vida aqui é passageira, que a maior vitória é a vida eterna, porque nem a morte pode mais nos deter. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. Não tem mais morte, não tem. Não existe morte, existe passagem dessa vida temporal para a imersão completa na vida eterna. Porque a morte ela foi vencida. A morte só é para os que morrem. A gente não morre mais. Acaba o nosso tempo aqui. Porque morte é morte para a vida. A gente já tem a vida. E os que vivem e não têm vida estão mortos, ainda que pareçam estar vivos. Me fiz entender?
Amém. O problema é que é a única coisa que a gente tem certeza nessa vida, pastor, mas ninguém quer. Amado, eu quero. Às vezes brigam aqui em casa direto comigo, né? Às vezes não, mas direto. Às vezes eu oro falando, Senhor, me leva. E eu oro mesmo, de verdade, Deus sabe. Me leva. Aí, a Rebeca está gritando lá, mas não vai. Aí a Alessandra fala, você é egoísta. Eu falei, não, Deus cuida de você, me deixa partir, que está na glória. Aí eu falei, a Rebeca vai pedir a palavra. Aí eu falei, vou pedir a palavra, sabe por qué? Porque a fé de Deus me leva, mas não deixa um pix. Entendeu? Só deixa a conta. Palhaçada. Verdade. Tá vendo a preocupação é a conta bancária. Não é de não te ver mais, né, pastor? De não ter pix, né? Fala, Bruno. Eu tô falando que eu concordo com a Rebeca. Isso é egoísmo. Que vai judiar agora somos nós, tá? Quem fala egoísmo é a Alessandra. A Alessandra fala, você é egoísta. Eu falei, nada, mano. Já paguei aqui a minha etapa já. Me deixa partir. Não, mas a gente tem que aprender muito ainda. Tem que combinar. Nada, Deus levanta outros. Você é tranquilo. Mas é forma única. Mas vamos lá para a parte. A gente precisa compreender que o nosso chamado é para esse. É para olharem em nós e poderem dizer, como disseram para os do caminho, o povo do caminho em Antioquia. Foram chamados pela primeira vez de cristãos. Eles foram chamados. Ninguém nem usava isso. Era o povo do caminho. Esses do caminho chegaram aqui, aqueles do caminho, aqueles que anunciam. Tem um momento lá, se eu não me engano, no capítulo 8, que fala assim, aqueles que anunciam o caminho. Por que eles anunciavam o caminho? Porque Jesus disse, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o que depois Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, só existe um mediador entre Deus e o homem, e o caminho não é religião, o caminho é vida, é caminhando, é vivendo. Tem que olhar para nós e verem isso em nós. Hoje, o rapaz que estava aqui, ele é cristão. A gente já foi da mesma igreja que estava fazendo aqui a obra, quando inundou tudo que ele tinha descido, e quando eu gritei, falei, minha casa está inundada de novo. Ele parou com sua cabeça, ele falou, meu Deus, que vento é esse? Aí eu tinha dito, né, para um outro amigo que Deus tinha me confundido com o Rambo, né, aquele das palavras fortes, mas hoje eu já mudei. Quem gosta aí de filme já viu Os Mercenários? Já. Então, aí dos Mercenários tem o cara que fez o Rambo, o Conan, né? Tem o Duro de Matar, né? Eu falei assim, Jesus que achou para ele, falou, mercenário, tá tudo ali, né? Eu falei, Jesus, não aguento mais não. Pastor, rápido, por um momento eu pensei que tu ia dizer que ele disse que não se coloca remendo velho em outro novo, remendo novo e outro velho, uma coisa nesse sentido. Remendo novo e outro velho. Botou pano novo no pano velho. E, enfim, e voltando ao tema, aí não, ele coçou a cabeça, ele olhou para mim e eu, tranquilo, pegando pano, pegando um treco, aquilo que é rodo, não, um treco é que inventaram, que tu puxa assim. É mop. E ele olha, qual o nome? Mop. É Enoque, isso aí, Enoque. Não, mop com M. Aí ele me olhando assim, calmo, eu falei, amigo, não tem jeito, eu não sei o que Deus quer, mas essa é a vida que Ele está me proporcionando viver. Então aí comecei a cantar, como é que é? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Como disse Billy Graham, quer envergonhar Satanás? Na hora que vier uma pancada sobre você, adore o Senhor. Adore ao Senhor. Falei, capeta, tu está repreendido em nome de Jesus. Que Senhor.
Mas voltando à história da longanimidade, eu quero que a gente termine em Salmo. Tá separado aí, Gabriel, Salmo 103, 8. Esse eu te mandei, não mandei, Varão? Esse eu te mandei. Mandei. Pô, não fala que eu te deixei mal de novo, não. Estava aqui escrevendo por Edmundo, cadê vocês? Mas ele não me respondeu, não. E Salmo 103, 8. Pode ler? Pode ler, ele vai botar aí, mas pode ler. Misericordioso e piedoso é o Senhor, e benignidade. Ele é, tem de novo, minha amada, 103, Salmo 103, 8. Tem de novo. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Dentro de tudo que ele é, a gente vai ver que o salmista, que não tinha concepção da graça, ele está dizendo que Deus é longânimo. Isso, gente, eu separei, como eu falei, eu não tive, pelo que aconteceu hoje aqui, eu não deu para eu, né, organizar tudinho como eu gosto, né? Mas você vê que são algumas passagens, algumas que não foram poucas, que eu trouxe, dizendo que das declarações que Deus é longânimo. E eu quero que a gente entenda uma coisa: misericórdia é uma coisa, piedade é outra coisa, e benignidade é outra coisa, e longanimidade é outra, porque longanimidade é não deixar-se se irar, é não dar lugar à ira. E isso que eu desejo que a gente entenda. A longanimidade é olhar para o outro, entendendo, digamos assim, a debilidade, a falta de Deus no outro, e insistindo nele, com graça, com paz, com amor. Aí sim a gente poderia dizer com misericórdia, com piedade, com benignidade. Isso tem a ver com longanimidade, esse desejo de não deixar, não permitir que quem o outro é, ou o que o outro faz, me ire. Porque a ira, repetindo Gálatas 5:20, é obra da carne. E a obra do Espírito que se contrapõe à carne é esta longanimidade, esta paciência, esta habilidade de olhar para o outro com tanta ternura que você não permite que o outro te tire. Tu não permites que o outro te tire do sério. E aí alguém pode falar, poxa, pastor, mas isso não é fácil. Nunca a Bíblia disse que é fácil. Nunca. Mas sempre ela diz que é possível. Por isso que está escrito. E a gente teria exemplos tremendos. E eu vou dar um que a gente tanto conhece. A gente conhece muito. Jó foi longânimo com a esposa dele? Acho que foi sim. Quem lembra o que ele falou para ela? Como falas uma louca, não sei o que. Assim fala tu, ó. Assim fala tu. Ó mulher, Deus me deu, Deus me tirou. Isto é, eu sei que quando a gente lê isso como fala uma louca, parece que ele está ofendendo, não. O que ele está dizendo é, tu estás falando como alguém que não tem o conhecimento de Deus. Porque loucura a gente poderia ali, no caso, traduzir como alguém que não tem conhecimento, como alguém que é nércia. Isto é, você não entendes o que tu estás falando. Você não sabe do que você está falando, você não tem conhecimento do que tu está falando, não tem sabedoria sobre quem é Deus. Então, como quem não conhece Deus, como uma nércia, assim fala tu, ó mulher, Deus me deu,
Deus me tirou. E o texto vai dizer que em nada Jó pecou contra Deus. E o que Jó estava vivendo, ele teria, humanamente falando, todas as razões emocionais para virar para ela e falar um montão de abobrinha para ela, não tinha? Sim, mas continuou casado com ela, então foi longânimo, né? E você vê que as dores dele também eram as dores dela, porque o que ele tinha era dela também. Os filhos dele eram filhos dela também, mas ela olha para ele e o vê orando, e o vê adorando, e o vê querendo entender o propósito de Deus, e ela vai e fala: continua fiel a esse teu Deus, nega esse teu Deus e morre. E aí a resposta dele é: minha amada, você não sabe do que você está falando. Que doideira é essa que você está falando? Tudo vem dele. Tudo é por ele. Ele tem todo o direito de dar e de tirar. Ele é Deus. Verdade. Entende, gente? Então, essa longanimidade, ela não é uma utopia. Ela é uma realidade. Vamos pegar Jesus. Estão maltratando, estão falando dele, pegam em pedra para poder feri-lo. Ele vai e fala o seguinte: por qual dos bens que eu fiz a vocês que vocês querem me apedrejar? Ou então, diz a palavra, e saiu Jesus, leão da montanha, né? Saída pela direita. E saiu do meio do povo e foi, nunca retrucou, nunca. Aí alguns vão dizer assim: poxa, mas Jesus, ele se irou quando o pessoal estava vendendo lá no templo. Quem acha que Jesus se irou? Agora ninguém acha, né? Esse tempo todo eu falando, ninguém acha, né? Não, você diz que ele se irou, tanto que ele quebrou tudo, né? Então, se ele se irou, ele cometeu as obras da carne. Então ele pecou. Não, ele se aborreceu. Uma coisa é você se indignar com a injustiça. É você não aceitar a injustiça. É você se aborrecer, se chatear com a injustiça que está sendo feita. Outra coisa é você se irar contra a pessoa. Jesus não bate em ninguém. Jesus não ofende ninguém. O que ele faz? O que ele fez, gente? Quebrou as coisas, não pessoas. Consegue ver a diferença? Graças a Deus. Consegue ver a diferença? Então, a gente pega alguns textos e deixa a nossa mente pecaminosa, carnal, ler aquele texto como nós somos e não fazer com que aquele texto que revela Cristo reaja em nós como nós somos. Exemplo, Jesus odiava os fariseus? Não, eu não concordava com eles. Mas ele falou raça de víboras, sepulcros caiados. Uma coisa é não aceitar o comportamento do outro. Outra coisa é eu irar-me com o outro. Há diferença entre o que a pessoa faz e com quem a pessoa é. Eu reprovo um montão de coisa que um monte de gente que se diz pastor faz. Todavia, Deus sabe, eu não tenho nenhuma ira, nenhuma raiva contra eles. Mas reprovo com indignação, chateado demais, aí usando a fala da irmã Célia, aborrecido demais com aquilo que eles fazem. Só que a gente tem dificuldade de compreender que uma coisa é eu me irar, outra coisa é eu me indignar. Uma coisa é uma cólera entrar em mim contra a pessoa. Outra coisa é contra o que a pessoa fez. Quem é que já praticou esporte coletivo?
Quem dentro da gente praticou esporte coletivo, gente? Eu já. Irmã Célia, Marco. Quem já praticou esporte coletivo sabe muito bem que às vezes a pessoa ela faz uma jogada que você fica irado com ela ou com o que ela fez. Com o que ela fez. O que ela fez. Quando você sai dali, ela continua na boa contigo. Tu apenas pode ainda continuar até reclamando com aquilo que ela fez. Porque uma coisa é eu me indignar com a pessoa, mirar contra a pessoa. Outra coisa é com o que a pessoa fez. E o chamado de Deus é para a gente reprovar aquilo que é reprovável aos olhos dele. Para a gente denunciar aquilo que é denunciável aos olhos dele. Mas para a gente sempre agir com paciência, com longanimidade, com as pessoas. Ele continuou desejando com que os fariseus, saduceus se convertessem. Ele continuou desejando com aquele pessoal que estava no templo se arrependesse dos seus pecados e parasse de usar o templo como lugar de comércio, a fim de que eles entendessem que aquele lugar é lugar de adoração, é a casa do Senhor. Me fez entender? Graças a Deus. Amém, gente? Eu achei que a gente não chegaria no terceiro bloco, mas a gente chegou no terceiro bloco. Eu achei que seria mais rápido isso, né? E aí, acho que só dos que estavam com a gente, só quem não voltou foram o Edmundo e a Vanessa, né? E ficou alguma dúvida, gente? Alguém quer falar alguma coisa para antes da gente terminar? É só uma coisa que a irmã falou aí que eu não entendi muito bem. Desânimo com paciência tem a ver? Eu respondi, né? Eu respondi, mas vou responder sem problema algum, de novo. Em alguns textos, como exemplo, quando Jesus vai dizer lá em João 16:33, né? No mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Esse ânimo, nessa frase, tem a ver com perseverar com alegria. Mas tem gente que defende que seria isso, tenha paciência no meio das adversidades. Rogério, na verdade, nesse texto, eu entendo que é o primeiro ponto, porque dentro do contexto todo, ele está falando realmente sobre essas lutas que a gente viveria, e ele está dizendo que a gente tem que, meio a elas, ter uma alegria, porque a gente tem absoluta certeza de que que ele já venceu o mundo e nele nós somos mais do que vencedores. Então, essa alegria do resultado final, que é sermos mais do que vencedores, já tem que existir dentro de nós, porque nós somos os únicos que já sabemos o final da história. Amém? A gente sabe que no final da história Satanás vai ser aprisionado, depois morte vai ser lançado todo mundo junto no lago do enxofre, mas que nós vamos ser arrebatados e reinaremos com o Senhor na terra prometida. Mas há casos que parece isso, que esse ânimo ele tem a ver com essa paciência, né? E por isso que eu falei que o ânimo, de maneira simples ou de maneira mais literal, ele sendo traduzido, seria isso, sobre esta pessoa que perdeu a motivação, que desistiu da caminhada, que largou tudo. Mas, em alguns textos, o ânimo, ele tem a ver com paciência, que é pouco usado, mas tem a ver também. E essa foi a pergunta da irmã Regina. Entendi. Respondi? Muito obrigada. Nada. Podemos? Alguém quer falar mais alguma coisa? Ninguém mais? Quem dá mais? Então, Gabriel, hora aí para a gente terminar. Quem né, puder usar aí o cartão, fala com o Gabriel, depois fala comigo, e aí a gente aí pode ajudar, né, com 8, 10 reais, a gente ajuda aí para poder a gente não ficar mais esse entra e sai, para a gente ter uma aula contínua, né, através do
do Zoom, tá? São R$ 79,90, quer dizer, R$80 por mês. Então, pegando 10 pessoas, dá R$8 de cada um pra gente, por mês, pra gente poder ficar aí direto. Tá bom, amados? Gente, obrigado pela presença de vocês. Alguém sabe aí, porque Joelma, que sempre participou dos estudos, ela não esteve presente, não sei se alguém tem conhecimento, acabando aqui, vou mandar mensagem para ela. E obrigado, Luciana, irmã Vitória, pela presença de vocês, espero que tenha sido bênção para a vida de vocês, tá bom? E então, toda terça é isso, toda terça, 7h30, a gente está aqui com a graça de Deus. Hoje foi complicado, mas aqui estivemos para a glória de Deus. Gabriel, ora aí para a gente encerrar, varão. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. 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 Amém, Jesus. Jesus. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Amém, amados. Uma boa noite a todos. Fica na paz. Deus abençoe. Márcio, boa recuperação aí. Beijão. Tchau, tchau. Tchau. A paz. Rita e Jorge, bom ouvir vocês. Amém. Verdade, verdade. É só bênção. Papai do céu está abençoando. Amém. No controle sempre. Sempre no controle. Não podemos desanimar. É verdade. Tá? Muito obrigado por tudo aí, pelas orações e por ter compartilhado com vocês esse estudo de hoje. Amém. Fiquem com Deus. Tá ok. Amém. Tchau, tchau. A paz do Senhor. Recording stopped.